A gente volta então a falar sobre a questão do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou a renúncia ao governo e diz que fica no partido. Para falar sobre as eleições e o PSDB, está conosco José Aníbal, que é senador suplente do PSDB de São Paulo, ex-presidente do partido. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Eu pergunto já de primeira para o senhor, o que vai acontecer com Eduardo Leite? Por que ele deixou o governo do Rio Grande do Sul se ele não vai sair do partido? Bem-vindo, senador. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores e ouvintes. Primeiro, uma pequena observação. Eu ajudei nesse acordo aí de troca da dívida de São Paulo pela autorização que a União passa a ser a proprietária do Campo de Marte. Eu tive uma boa conversa com o ministro, e aí quero até agradecer de público a ele, o ministro Guedes, que se mostrou intensamente interessado e que ia procurar resolver o quanto antes. E realmente, pouco depois, foi anunciado que o acordo poderia ser feito. É um excelente acordo para São Paulo e um bom acordo também para a União. Olha, o que vai acontecer com o Eduardo Leite, eu gostei muito do que disse a Cristina. Ela disse, olha, ele não está tão sozinho assim, não. Então, eu queria dizer que o Eduardo Leite não estaria fazendo esse movimento solo, né? Ele decidiu todo esse movimento, essa postura de ficar no PSDB, depois da carta que foi assinada por todos os ex-presidentes e o atual, grande maioria da bancada, 20 e poucos deputados federais, só um senador parece que não assinou, candidatos a governador. Ou seja, e o apelo foi muito forte, dizendo que os caminhos poderiam ser abertos, etc, etc. Então, claramente uma mensagem ali de possibilidade de que ele venha a ser o nosso candidato. Então, eu acho que os caminhos dele agora serão esses. A partir de 3 de abril, ele certamente vai conversar. Ele até já disse que quer fazer um diálogo direto com a juventude, que está tão refratária, inclusive, a retirar título eleitoral, né? Tem 10% apenas se interessou em fazer isso. E ele vai trabalhar, vai conversar, vai viajar. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido pelo partido e por outras forças políticas e sociais. O Eduardo despertou uma grande expectativa no PSDB e fora do PSDB quando se colocou como candidato. Por razões fundadas. Ele não é uma pessoa de ficar estimulando conflitos, né? Ele acha que tem que procurar focar os desafios e trabalhar para resolvê-los, agregar, juntar gente. O Brasil precisa muito de enfrentar desafios que não podem mais estar presentes na nossa vida, dificultam muito melhorar a vida das pessoas. Metade dos brasileiros estão com fome, estão na iminência de viver na indigência. É um número assustador. O Eduardo observa, tem isso como questão, motivação principal. De outro lado, ele é um bom negociador, digamos assim, com o parlamento gaúcho. Ele conseguiu um diálogo tão forte que realizou reforma administrativa e previdenciária. São reformas difíceis. Mas o resultado apareceu. O Rio Grande do Sul passou a pagar salário em dia, voltou a investir fortemente. Hoje tem investimentos em todas as áreas, inclusive em meio ambiente. Não é? E, portanto, ele é uma pessoa que mostrou que é assertivo, é agregador e é capaz de dialogar com o parlamento com altivez. Tudo isso o qualificam para andar pelo Brasil agora e ver se isso vai mudar, levar uma mudança nesse quadro de sucessão presidencial. Vi também que algum de vocês falou sobre prévias. As prévias foram realizadas, teve um vencedor, o atual governador de São Paulo. Ocorre que 4 meses depois das prévias e 3 anos depois de se colocar como candidato com muita clareza, o governador de São Paulo não conseguiu deslanchar. E tem uma rejeição que é forte. As bancadas, os deputados federais, estaduais, os senadores, os governadores, claro que estão se preocupando cada vez mais. Se o nosso candidato não deslancha, isso impacta a candidatura deles também. Senador. É isso que faz com que o Eduardo surja agora como um político que pode dispor
de uma condição que o leve a mudar a posição do PSDB contra o candidato. Senador, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, senador. Eu queria aproveitar ao final da sua fala aí, o senhor mencionou a questão da rejeição ao governador João Dória na pré-candidatura à presidência, e o senhor deve ter acesso a pesquisas internas que o partido faz, dentro do que for possível revelar, mas a gente imagina que a rejeição ao nome de Eduardo Leite seja menor até por ele ser menos conhecido nacionalmente. Existe a intenção, na sua opinião, de trabalhar o nome dele nacionalmente antes da convenção do partido? Ou isso configuraria já uma propaganda contra o atual candidato escolhido nas prévias? O Eduardo não é contra ninguém, Cristina. O Eduardo é a favor. Ele vai fazer campanha a favor de que os jovens votem, a favor de que o Brasil foque nos seus grandes desafios em vez de ficar nessa rinha política eterna, a favor de que o parlamento tenha profunda consciência e, consequentemente, ação para focar os desafios do Brasil, que o parlamento não acentue na sua relação com o executivo questões de financiamento disso, daquilo, de orçamento secreto, de mais dinheiro para emendas. Isso é um jogo político. Quanto tempo vocês das mídias têm que dedicar a isso, quase sempre a denunciar isso, que poderia estar sendo dedicado às questões que importam ao Brasil. O Brasil tem que ser reformado, tem que ser mudado, tem que parar de cavar o buraco, né? Tem que realmente enfrentar os desafios que estão aí aos nossos olhos, nas ruas, nessa reportagem sobre creche, em todo lugar. Vamos falar do que importa. Então, o Eduardo não vai fazer campanha contra, ele vai fazer campanha a favor. E ele realmente tem uma baixa rejeição, é pouco conhecido, como você disse, mas, de qualquer maneira, nós temos fundadas razões por adesões que nós recebemos de toda parte com relação ao Eduardo, que ele realmente pode ser a novidade nesse processo eleitoral, despertar mais esperança pelo que fez no Rio Grande. E o que ele fez no Rio Grande do Sul é mensurável, ele tem uma avaliação excepcional lá, como governador. Então, é isso que vai prevalecer nas andanças dele pelo Brasil e nas conversas dele com o mundo da política, da sociedade, da cultura, enfim. Senador José Aníbal, a pergunta agora de Diogo Schelp. Senador, o senhor considera que o partido, o PSDB, deve estar aberto também à possibilidade de, em vez de Dória ou Eduardo Leite, ter ou apoiar algum outro candidato de algum outro partido com o qual o PSDB venha a se aliar para essa campanha? Eu tenho até um exemplo prático. O senador Tasso Gereissati e eu, no começo de janeiro, procuramos tanto o presidente do PMDB, o Baleia Rossi, como o ex-presidente Michel Temer, 2 semanas seguidas, estimulando o PMDB a ter a Simone Tebet como candidata a presidente da República. Finalmente não, eles já tinham essa sensibilidade, mas nós dissemos a eles que realmente testemunhamos a favor da Simone. E o PMDB assumiu a candidatura dela. Eu vejo, sei que o Tasso também, muitos outros, a Simone Tebet foi uma excelente parlamentar, uma ótima prefeita quando foi prefeita, uma parlamentar de convicção, de posições fortes. Trabalhamos juntos para vincular o Auxílio Brasil à Constituição, um movimento que eu comecei aos poucos daqui e dali, e que finalmente juntou 68 senadores de todos os partidos. E ela foi muito ativa nesse movimento. Uma forma de garantir que o recurso do Auxílio Brasil estivesse realmente ali à disposição, 96 bilhões de reais, e não só neste ano de 2022, até 2026. Está na Constituição e a Simone trabalhou nisso, juntos trabalhamos nisso. Senador, agora a pergunta de Ricardo Salles. O Dória comentou, que inclusive está nos jornais hoje, que as prévias são irrevogáveis e que mexê-las seria golpe. Por outro lado, o próprio Fernando Henrique Cardoso citou, está publicado o seu tweet, se eu não estou enganado, em que ele diz que as prévias foram feitas e devem ser respeitadas. Qual seria, portanto, diante de 2 posições tão firmes a favor da manutenção do resultado das prévias, portanto, da candidatura do Dória, qual seria
o caminho jurídico ou estatutário no PSDB para reverter isso, caso não haja o convencimento do governador João Dória em abrir mão da sua candidatura? Olha, a dimensão política, sabe? Se você falou estatutário, direito, a dimensão política, a maioria. Já na carta você tem uma maioria de lideranças políticas pedindo para que o Eduardo fique, e fique porque o caminho poderia ser aberto, não é? Essa história de golpe, vamos ponderar isso melhor, né? Golpe é quando você infringe um regramento constitucional, infringe um regramento estatutário do partido e tal. No caso, nós fizemos um procedimento, fizemos uma indicação, demos essa indicação para o Dória, mas não demos o partido para o Dória. O partido se mantém na sua inteireza e ele pode arbitrar numa direção diferente. Agora, isso só acontecerá se houver a motivação, a mobilização da intenção de voto, não é? Da conversa com todo mundo, não só com aqueles que aderiram ao Eduardo, também aqueles que aderiram ao Dória. Enfim, conversa aberta dentro do partido e do partido com a sociedade e com outras forças políticas. Não vai por aí, porque na política não é aritmética, não é? A adesão, quer dizer, o presidente Fernando Henrique fazer a manifestação dele é importante. O Fernando Henrique é a grande figura que o partido tem, mas o Fernando Henrique também é um político, e ontem assisti a pré-estreia do filme sobre ele. É um político que entende que as correlações de forças se mudam, né, no correr do tempo. E, sobretudo, quando você tem uma dificuldade enorme em função de uma opção feita, de atingir o objetivo que você se propõe. Aí você tem que mudar. Ou então você se compromete com erro, o que não é razoável, né? Senador José Aníbal, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado.